Graça e paz a todos os presentes. Nem preciso dizer que é um momento de muita alegria para mim estar mais uma vez neste lugar, nesta casa, casa de Deus. Como o pastor Glaico já fez a apresentação, eu congreguei aqui de 1992 a 99 e 2000. E depois nós fomos enviados, como o pastor falou, e a igreja Gilgal tem sido edificada para a glória do Senhor. Nós vamos ter a oportunidade, depois de marcar com o pastor Glaico, ter um intercâmbio, né? A igreja batista Gilgal é filha da Hermon, trabalho do pastor Almir aqui dessa igreja. E toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz. Tem um adágio que diz que o bom filho a casa retorna. Eu não sei se no caso bom filho, mas eu retorno, né? De vez em quando a gente está aqui. E rever alguns irmãos que o Senhor tem colocado nessa igreja, alguns assim, mais antigos, né? A igreja está fazendo 37 anos, né? 37, para a glória do Senhor. E tem alguns aqui que eu acredito que estão com esses 37, né? Não sei, Cinha, Carlos, outros que eu vejo aqui, irmã Leda, são pessoas bem antes. Aqui, né? Muita gente. Olha lá. 3 dos 37? A Zenália. Aí. Aí. A Zenália também ajudou lá na igreja no início. O pastor Almir colocou Zenália lá para ajudar com a irmã Zélia. A irmã Zélia está com o Senhor, né? É uma história. A gente chega aqui, o coração da gente arde em ver como o Senhor Deus Todo-Poderoso tem cumprido a palavra dele, né? A palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse no seu ministério terreno: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós estamos comemorando 37 anos de igreja, né? Quantas e quantas lutas, quantas e quantas batalhas essa igreja tem enfrentado. E de todas o Senhor tem dado vitória. Não é? Nós estamos felizes e o inferno triste. Amém? Nós estamos felizes porque o Senhor tem agido. E nesta noite eu quero, então, meditar com os irmãos num trecho da palavra do Senhor. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. E nós vamos meditar no tema, baseado nesse capítulo. Nós vamos enxergar neste capítulo 5 características encontradas na igreja que cresce. Então nós estamos falando do aniversário da igreja Hermon, e aí nós vamos ter um olhar nesse texto, desse crescimento, dessa vitória que o Senhor Deus dá para a igreja de Cristo Jesus. Como o nosso irmão Daniel orou aqui, sobre a igreja em toda a face da terra, que cultua o Senhor, a igreja, nós, igreja local, igreja Hermon, Gilgal, igrejas diversas, igrejas que nós denominamos genuínas, né, genuinamente evangélicas, somos implantados e fomos implantados, é um sonho de Deus desde antes da eternidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, né, já escolheu a sua igreja antes da eternidade.
E então a igreja atual, no momento em que ela está, ela é uma igreja vitoriosa. É uma igreja vitoriosa. Porque quem faz com que a igreja seja vitoriosa é o próprio Cristo, o próprio fundador da igreja. A igreja não está baseada em palavras de homem, em compromisso de homens, a igreja está baseada no sacrifício de Jesus. Ele que se sacrificou pela igreja, se entregou por ela, ele que sonhou com ela, ele que fundou a igreja, ele que garante a igreja, ele que mantém a igreja, ele que é o dono da igreja. Amém? Então nós vamos dar uma olhada aqui e encontrarmos características nas igrejas que crescem. Vamos estar falando um pouco, sim, de igreja local, e aí vai entrar a nossa história, irmão, que você... E como pano de fundo para a gente olhar nisso, vai ser o texto que nós vamos ler, de Atos dos Apóstolos aí, a partir do versículo 42. Então diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Feche os seus olhos só um pouquinho. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso que é, ministre ao coração de cada um de nós que estamos aqui. Nós temos necessidades que só o Senhor pode satisfazer. E a tua igreja se reúne neste local, como sempre, para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir as instruções do Senhor, para receber a orientação do Senhor, para receber o alimento do Senhor. Porque a tua palavra, as tuas instruções, ó Deus, a tua vontade, é para nós mais importante do que a comida que comemos, do que a roupa que vestimos, do que o lar que nos abriga. É o Senhor, o motivo de tudo. É o Senhor, a causa de tudo. E nós, enquanto igreja do Senhor, nesta noite, queremos receber de Ti, somente de Ti, o alimento que nos traz vida. A Tua palavra é a garantia da nossa vitória. Abençoe cada crente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga para o seu irmão ao lado: que bom que você veio aqui esta noite, meu irmão. E eu nem preciso dizer a alegria que eu estou em estar aqui, né? Muito obrigado, pastor Glaicon e ministério, pelo convite, pela oportunidade, privilégio. Então, vemos um texto clássico, muito conhecido por nós, né? Ou pelo menos a maioria dos crentes devem conhecer aqui esse texto de Atos, que relata o início da igreja, da congregação mesmo, da igreja do Senhor, da reunião. E nesse texto aqui nós temos alguns marcos colocados. E nós temos alguns princípios estabelecidos que vão denotar, que vão apontar, que vão mostrar como uma igreja realmente cresce. O crescimento de uma igreja. Então nós olhamos aqui e nós vamos pisar nessa conversa aqui agora, nessa mensagem,
elementos que compõem o crescimento da igreja e crescimento também dos crentes que estão na igreja, verdadeiramente na igreja. E por que nós falamos que são características dos crentes que crescem, da igreja que cresce? Porque, apesar de, ou mesmo sendo o Senhor o fundador da igreja, nós temos muitas igrejas, nós temos muitas pessoas nas igrejas que não obtêm crescimento, que não têm crescimento. Veja bem, que estão na igreja, mas que não atingem esse objetivo. E todas as vezes que esses princípios aqui não forem aplicados na vida de uma igreja local, ou aplicados na vida de um crente da igreja local, os princípios que nós vamos falar aqui, que eles não forem aplicados, não haverá crescimento genuíno. E crescimento genuíno, como nós estamos dizendo, não é necessariamente somente numérico. É importante que haja o crescimento numérico, sim. Mas não é este o alvo principal, ter número de pessoas em uma igreja. O alvo principal é ter uma igreja que cresce aos olhos de Cristo. Aos olhos de Cristo. Então, muitas vezes nós nos enganamos, porque nós podemos ter igrejas com multidões de pessoas no hall de membro e que não são igrejas realmente que crescem, que se desenvolvem aos olhos de Cristo, na expectativa do que Cristo quer. Pensando e falando, não é, que nós sabemos que quem trabalha na igreja mesmo é o Senhor Jesus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja do Senhor, ela vai triunfar. Ela vai vencer. Porque não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Porque não é um propósito humano, é um propósito divino. E o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. O Senhor Jesus cumpre a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. O que o Senhor Deus falou, vai fazer. A palavra dele não volta vazia. Então a igreja é uma edificação do Senhor. Mas nós podemos ter, ainda assim, números de pessoas em igreja, números, e alguém pensar que, porque tem número de pessoas, aquela comunidade é uma comunidade que tem um crescimento. Pode ser que não. Pode ser que não. O crescimento de uma igreja ou de um crente que está na igreja, é se esses princípios estiverem sendo executados na vida, tanto dos crentes, quanto da congregação, quanto da igreja. Então, se esses princípios que estão aqui nesse relato de Atos estiverem sendo executados, nós temos um crescimento aos olhos de Deus, que não é, digo eu, não necessariamente numérico, mas e principalmente qualitativo, qualidade de vida cristã. É a qualidade da vida cristã que vai determinar se uma igreja local, se os crentes naquela igreja local estão crescendo mesmo aos olhos do Senhor. É a qualidade, é a pureza da vida cristã, é a pureza do evangelho de Cristo. É isso que determina, é a vida cristã individual de cada membro que determina o crescimento aos olhos de Deus de uma congregação, de uma igreja. E aí sim, de repente nesse prisma, nós podemos ver e podemos olhar, e tomara que façamos uma avaliação boa da nossa igreja Batista Hermon, mas nesse sentido nós podemos dizer que há igrejas que são um pouco melhores do que as outras, ou que há um crescimento maior do que umas ou outras. Como filhos na família, né, como irmãos, alguém pode ter um crescimento mais ou menos do que o outro. Uma igreja pode ser uma igreja local, como a nossa Batista Hermon, pode ser uma igreja que agrada razoavelmente a Deus, muito mais do que umas ou outras, conforme a pureza encontrada nessa igreja. O crescimento vai determinar isso. E essa pureza é a pureza do Evangelho, é os ensinamentos do Evangelho, é os princípios do Evangelho, é os princípios da palavra que são vividos pelos crentes e são vividos pela igreja local, que determina que essa igreja é uma igreja razoavelmente
pura aos olhos do Senhor, ou que tem um crescimento aos olhos do Senhor? Não necessariamente numérico, mas necessariamente qualitativo. Então, quando nós olhamos aqui para o texto, e nós podemos dizer que a igreja aqui em Atos está tendo um crescimento nesta visão que falamos aqui, na visão evangélica, na visão dos princípios do Senhor. Então, quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos aqui, esta igreja aqui, que começa a ser relatada, né, que Lucas relata, que escreve, esta igreja tem um crescimento. Então, aqui agora, nós vamos olhar e nós vamos aplicar esses princípios para a nossa igreja, para a nossa vida. Você que é membro aqui da Irmão. E aí você vai ver se nós estamos tendo um crescimento mesmo, ou se alguns de nós não estão tendo crescimento. Se a nossa igreja é uma igreja que está crescendo, ou se não está crescendo. Então, a primeira característica aqui é da igreja que cresce, dos crentes que crescem, porque um dos objetivos pelo qual o Senhor colocou-nos em uma igreja local, estabeleceu a congregação para nós, um dos objetivos é exatamente isso, o nosso desenvolvimento. A igreja local, o irmão está completando 37 anos, e os nossos cultos, as nossas reuniões não são por um acaso, tem um objetivo de Deus, que é nosso desenvolvimento da nossa salvação, desenvolver a salvação, desenvolver a nossa vida com Deus, chamamos isso de santidade, desenvolver o relacionamento com Deus, chamamos isso de intimidade. Na igreja, a igreja local nos ajuda. No sonho de Deus, Ele fez a igreja local para que cada um de nós possamos crescer dessa forma. Né? Então a característica aqui, a primeira característica, numa igreja que está verdadeiramente crescendo, a primeira característica é perseverança na doutrina dos apóstolos. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, uma igreja, uma característica de uma igreja local, como a nossa irmã, a característica de um crente, de um cristão, que está numa igreja como está na irmã, que está recebendo a influência que o Senhor quer que a igreja traz para ele. Uma das características que está encontrada aqui é perseverança na doutrina dos apóstolos. E a igreja, aqui no início de Atos, isso aqui está bem claro, né? Ao falar aí, no versículo 42, início diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, então, foram os homens a quem o Senhor Jesus chamou e comissionou-os a doutrinar a igreja. O que é doutrina? Doutrina é os ensinamentos básicos da fé. É a base de uma fé. Pode se colocar como doutrina até para, né, todas as outras quaisquer religiões. A base, a doutrina, são os ensinamentos básicos, a base. A base é o que nós chamamos de alicerce, aquilo que se coloca, então, a construção em cima. Se constrói em cima. E Jesus Cristo disse que todos aqueles que ouviam a palavra dele, todos aqueles que recebiam a palavra dele e as praticava, ele assemelhava àqueles que construíram a casa na rocha. Mas ele disse também que aqueles que ouviram as suas palavras, ouviriam as suas palavras e não as atendeu, não colocou em prática, era semelhante àquele que construiu, né, mas não colocou sobre a rocha, sobre o alicerce. E aí, quando vem as intempéries, quando vem a provação, quando vem as provas, porque todo edifício, né, toda casa é provada pelo tempo, o tempo prova as construções, e aí falando literalmente das nossas próprias construções, mas agora falando figuradamente aqui também, né, como o Senhor Jesus está falando, o tempo, a ação do tempo, as chuvas, o sol, enfim, vem e dão de ímpeto para ver, e aquela casa vai resistir, aquela que estiver na base, com a base firme. E a igreja aqui de
do início, né, de Atos, a igreja aqui está dizendo que ela tinha como característica perseverança na doutrina dos apóstolos. Tinha como característica, é interessante aqui, como eu disse, o que são as doutrinas? Base da nossa fé, o fundamento. E os apóstolos ensinou a igreja, deu uma doutrina, a doutrina sobre a salvação, de que forma que o homem é salvo, a doutrina do pecado, a corrupção geral que nos atingiu, não é? Enfim, as doutrinas que os apóstolos deram, e eles estavam seguindo isso, aprendendo isso. Mas é interessante que o texto fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar significa insistir em meio a grandes dificuldades. Insistir em meio a grande dificuldade. Então, veja bem, seguir a Cristo, seguir os seus ensinamentos, seguir a doutrina apostólica, que é a doutrina de Cristo, não é uma coisa fácil, não. Necessita de perseverança, necessita de insistência, sabe por quê? Porque as dificuldades vêm para tentar remover, as dificuldades vêm para tentar tirar. Nós temos um adversário, ou vários adversários, nós temos Satanás e seus demônios como adversário, mas nós temos o mundo como adversário. E sabe de uma coisa? Nós temos muitas vezes nós mesmos como adversário. A nossa carne, e talvez pior dos adversários, é a nossa carne. Porque quando nós conseguimos crucificar a nossa carne, o mundo não consegue vitória sobre nós, Satanás também não vai conseguir. Mas o mais difícil dos inimigos, talvez, conjecturo eu, não que a Bíblia esteja falando assim, mas conjecturo eu, mais difíceis dos inimigos somos nós, o eu, o ego, a minha vontade. A minha vontade, né? Então, para isso, a igreja que vai vencer, o crente que vai vencer, é o crente que persevera na doutrina dos apóstolos. A doutrina que é pregada hoje, aqui na igreja. Essa igreja é uma igreja fundada na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos bíblicos. É uma igreja que se volta, como o pastor Glaico disse, que não é para ficar gastando tempo com coisas que não levam a nada. O foco nosso é a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, essa é a nossa base, a doutrina que nós recebemos, as orientações do Senhor, a palavra do Senhor é a nossa doutrina. É o ensinamento, e nisso que está baseado a nossa fé. Só que não é uma coisa tão fácil de aceitar assim, por causa desses adversários, e principalmente do nosso eu. Então nós temos que perseverar. Só que quem persevera, só que quem insiste no caminho, são as pessoas que obtêm o crescimento dado por Deus. O crescimento vem, o desenvolvimento vem na vida das pessoas que perseveram na doutrina dos apóstolos. Como aqui está dizendo, as igrejas, não nas visões humanas, não nas visões dos líderes que muitas vezes, né, querem manipular a igreja, não, mas no ensinamento apostólico, no que a palavra de Deus diz. Então, há crescimento, não só na igreja local, mas também nos crentes desta igreja local. Resistência resistência para persistir, resistência para insistir até o fim. E vai ser vitorioso quem perseverar até o fim. Amém? Perseverar até o fim. Nesses dias que nós estamos vivendo, sabe, muito modismo tem sido trazido para a igreja, muito modismo tem sido lançado na igreja, muitas pessoas tentando de todas as formas um crescimento numérico, tem trazido muitas coisas estranhas, muitos ensinamentos estranhos, muitas doutrinas que não são a doutrina bíblica. Muitas vezes as igrejas, de forma geral, têm sido bombardeadas por isso. Mas nós precisamos entender que a igreja que cresce, que o crente que cresce, que o crente que é vitorioso, o crente que vai prosperar aos olhos de Deus, é o que persevera na sã doutrina da palavra de Deus.
É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é os ensinamentos do Senhor. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz vitoriosos. A palavra de Deus é a garantia da nossa vitória. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer as doutrinas do Senhor e nos basear nela, porque aí a vitória do Senhor vem sobre nós. O Senhor tem compromisso com a palavra dele, não é com a palavra do pastor, de líderes, não, é com a palavra dele. Então, quando nós conhecemos a palavra dele, quando nós conhecemos os ensinamentos dele, e nós não arredamos pé daquilo, e nós não saímos, então nós temos um crescimento, então nós temos um desenvolvimento, e por fim a vitória é eterna, quando estaremos com o Senhor para sempre, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Quando falava que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, quer dizer que eles se submetiam àquela liderança que o Senhor colocou. O Senhor colocou homens lá, como o Senhor colocou homens aqui na igreja. Pastor Glaicon, outras lideranças. Né? Então, aquelas pessoas que estavam congregando ali, elas estavam ombro a ombro com estas pessoas que estavam de frente. Estavam investindo autoridade, estavam investidos de autoridade para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja. Sabemos que a era apostólica ficou ali, né, com os homens, aqueles apóstolos ali, não temos mais essa figura do apóstolo, mas nós temos agora os princípios, os ensinamentos apostólicos, e é nesses ensinamentos que nós perseveramos, amém? Nesse ensinamento nós perseveramos, e se nós fizermos assim, a nossa igreja será uma igreja saudável, será uma igreja aos olhos do Senhor agradável, uma igreja. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Em você que congrega aqui, que você faz parte, você contribui com uma igreja que agrada ao Senhor? O Senhor quer olhar para a igreja Batista Irmão, igreja Batista Gilgal, o Senhor quer olhar para nós, para a nossa igreja, olhar para você, contemplar você e sentir prazer em ver você aqui. Sentir prazer. E você pode pensar, mas como que isso pode? Uma coisa tão maravilhosa foi quando o Senhor Jesus, né, ali batizando, ele batizando, então, a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso rompeu a sua voz e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, como homem ali, estava nos representando, e a sua obra, agora, o que ele estava fazendo, causava alegria no coração de Deus. E eu digo que é dessa forma, quando Isaías escreve lá no capítulo 53, ele fala sobre a expectativa futura de Jesus Cristo para a sua igreja. Ele escreve lá que ele veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Jesus Cristo, Isaías escrevendo há 600 e poucos anos antes, ele diz que depois do sacrifício de morte e da ressurreição, Jesus Cristo olharia para a igreja, olharia para você, e ele ficaria satisfeito em ver você na casa dele, na igreja dele, crescendo no conhecimento e da graça dele para a sua vida. Amém? Então é por isso, estamos completando 37 anos, mas não é por acaso, é o sonho do Senhor Jesus, que haja crescimento na sua igreja, na sua vida. E vai haver todos aqueles que perseverarem na doutrina dos apóstolos. Segunda característica encontrada nas igrejas que crescem, no crente que cresce, desenvolve na igreja. Segunda característica, temor do Senhor. Temor do Senhor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e aqui diz que eles tinham temor do Senhor. Versículo 43 diz assim, na primeira parte: e em cada alma havia temor. Repita comigo: em cada alma havia temor. Temor. Temor do Senhor. Veja bem, não é medo de Deus. Não é medo, não é pavor, é temor. A palavra aqui quer denotar respeito ao Senhor. A palavra aqui quer mostrar
reverência a Deus. Em cada alma havia temor, havia reverência ao nome do Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor Jesus nos chama para intimidade com Ele, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus diz, olha, não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos. Então Ele nos traz para a intimidade dEle, para a proximidade dEle. Isso é muito interessante, mas nós, os crentes, precisamos saber de uma coisa, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele é maior do que nós. Ele é maior do que nós. Ele é muito maior do que nós. Ele é superior a nós. Aliás, Ele é superior a todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é igual a nós. Não é igual a nós. Embora Ele nos chame para a sua presença. Embora Ele nos chame para a sua intimidade. Embora Deus permita que nós o chamemos de papai. Ele é nosso papai. Mas nós precisamos saber, nós precisamos temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, respeitar as coisas de Deus, sabe, reverenciar a Deus, nos aproximarmos do Senhor com reverência, com respeito às coisas dEle. Sabe, isso diz não vir de qualquer maneira para a presença do Senhor, mas nos apresentarmos diante do Senhor em culto, com aquilo que o Senhor quer receber de nós, com um coração sincero, com um coração contrito, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor Deus não despreza. Não despreza. Sabendo que Ele é maior, sabendo que Ele é superior, que as coisas dEle são maiores. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. A matemática do Senhor é diferente da nossa. E eu e você devemos saber, Deus, o nosso Deus, o Deus que nós cultuamos aqui, o Deus que nós adoramos aqui, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nos aproximarmos dEle com temor, reverência, as coisas do Senhor, a casa do Senhor, na igreja do Senhor, sabe, não agindo de qualquer maneira. E essa era uma característica da igreja inicial ali, eles tinham temor de Deus. A característica encontrada, então a segunda característica encontrada numa igreja que cresce, nos crentes que são influenciados pela igreja verdadeira, pelo evangelho verdadeiro, temor do Senhor. Terceira característica encontrada nas igrejas que crescem, na igreja que cresce, no crente que cresce, numa igreja local. E você pode aí, né, ir marcando, como é que eu estou aqui? Individualmente e coletivamente, como é que está a minha igreja aqui? Então a terceira característica é unidade na fé. Repita comigo, unidade na fé. Mais uma vez? Mais uma vez? É o que nós vemos aqui no versículo 44. Volte os seus olhos para aí e diz aí, olha, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos. Isso aqui fala então de unidade na fé. Veja bem, então aqui, vamos com os nossos olhos, por que nossa congregação? Por que a nossa congregação? Porque a nossa igreja Batista Hermon, porque o Senhor desejou que nós estivéssemos juntos. Desde que Deus criou o homem, quando Ele criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. E ali nós sabemos da questão do casamento, da família, mas tem um outro princípio para o homem aí, é que nós somos seres gregários. Nós precisamos estar juntos. Deus faz isso. Porque na nossa unidade, então, temos a ajuda mútua. Todos nós que estamos aqui, precisamos de ajuda e precisamos de ajudar. Todos nós temos coisas para abençoar e temos necessidade de receber. Você tem necessidade do seu irmão na igreja. E o seu irmão tem necessidade de você na igreja local.
Então, estar numa igreja local, como a Igreja Batista Hermon, estar em unidade é estar dentro do princípio que o Senhor colocou. Estar em unidade e não simplesmente frequentar um local, mas buscar essa unidade, buscar essa ajuda mútua, porque como eu disse, nós precisamos, nenhum de nós que estamos aqui, nos bastamos em nós mesmos, não tem isso. Nós precisamos de recursos e Deus escolheu trazer recursos através do irmão, do seu irmão, para mim e para a sua vida. Todos nós precisamos. O pastor Glaico está aqui, né, liderando. Ele precisa das pessoas ao lado dele para ajudar. Senão não tem jeito, não consegue. E assim na comunhão da igreja, sabe? Nós precisamos uns dos outros. E aqui a Bíblia diz que uma das características deles, da igreja, uma das características era unidade na fé. Crer é um exercício prático. Não é simplesmente eu creio, mas é a prática da fé. Unidade da fé quer falar sobre a prática, sobre praticar coisas que mostram que você tem a fé verdadeira. Tiago, dizendo sobre a prática da fé verdadeira, falou assim: você diz que tem fé em Deus, mas não tem obras. Diz que tem fé em Deus, mas não tem obras. Mostra-me as tuas obras e eu te falarei sobre a fé. Porque a fé sem obras é morta. As obras testificam de que a fé é verdadeira. As obras testificam de que a fé é verdadeira. Nós não fazemos obras porque somos salvos. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque somos salvos. E a obra do Senhor consiste em abençoar as pessoas, em ajudar as pessoas, em estar junto na comunidade. Então, crer é um exercício prático, praticar a fé. A igreja local precisa do seu serviço, do seu trabalho para desenvolver o dom e o talento que Deus te deu. Alguém canta, alguém contribui, alguém ora, alguém constrói, alguém evangeliza. Então nós temos todo esse trabalho que somado, nós temos a prática da fé, juntos. E as igrejas que fazem isso crescem, e os crentes que fazem isso crescem aos olhos do Senhor. Quando o Senhor Deus olha e vê uma congregação assim, vê crentes assim, unidos na fé, na prática, então há um crescimento aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Então nós não estamos reunidos à toa. Aliás, nem é simplesmente para estar reunidos, mas principalmente para estarmos unidos na casa de Deus. Não é tão necessário, é importante a reunião, mas é mais importante a união na reunião do povo de Deus. Né? Então, uma característica que a terceira é unidade na fé. A unidade da fé traz bênçãos para a vida. Nós vemos ali o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, cai na cabeça, desce para a orla. Não é isso? Porque ali o Senhor ordena a bênção. A bênção na unidade da fé, a bênção da prática da fé juntos na igreja, na congregação. Este foi o plano e o sonho de Deus. E quando nós praticamos esse princípio na nossa vida, nós crescemos, nós somos desenvolvidos pelo Senhor. O Espírito de Deus trabalha verdadeiramente em nós o crescimento de Deus. O crescimento de Deus. Então essa é a característica que nós vemos aqui. Diga para o seu irmão ao lado aí: meu irmão, cresça comigo na fé. Se você quiser falar, me ajude também a crescer na fé, pode, né? Uma quarta característica aqui é bem ligada a essa do exercício prático, a unidade na fé, é que cuidavam uns dos outros. Os versículos 45 e 46, se você puder ler, diz, né? Vendiam suas propriedades e bens
E repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O princípio extraído aqui desses 2 versículos, não é simplesmente que se trocava os bens materiais, não é isso, mas é o socorro, a ajuda ao outro, o interesse na vida do outro, o interesse de abençoar, de ajudar, participar na vida da pessoa. Então, essa também é uma das características, cuidar uns dos outros. Cuidado aqui fala de uma coisa mais específica, de uma aproximação, de um conhecimento maior das necessidades que o outro tem na comunidade, as necessidades que o outro tem na igreja, porque, como eu disse, todos nós temos necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, social, nós temos necessidade, e que na igreja, na comunhão da igreja, no exercício da comunhão na igreja, nós podemos ter socorro, e nós podemos socorrer. O princípio é de que todos ajudam uns aos outros na congregação, então nós precisamos nos relacionar, então nós precisamos nos aproximar, sabe? Pode acontecer, e infelizmente vai acontecer, nós temos em nossas congregações, podemos ter até pessoas, e vamos ter pessoas que não conhecem o Senhor, não pertencem ao Senhor, e por algumas vezes nós podemos, sabe, ser ferido de uma forma ou de outra, mas nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Aquelas pessoas que de repente agem mal, não pode ser um modelo para nós, para que nós paremos. Nós temos que ter como modelo aquelas que nos ajudam a vencer. Olhar para estas pessoas. Porque é obra do Senhor, é desejo do Senhor que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos importemos uns com os outros na congregação. Desta forma, como eu digo, uma vez ou outra nós podemos, de repente, ser ferido com pessoas. Quero dizer que você não deve ficar decepcionado com pessoas. Às vezes a gente fala, não, estou decepcionado é quando você cria expectativa em relação às pessoas. Sabe, a palavra de Deus já é clara para nós. Todos nós somos pecadores, todos nós não somos as pessoas que nós devemos basear a nossa fé e confiança nas pessoas. Mas, por outro lado, nós devemos falar, cada um de nós, você, eu e você, como o pastor Glaicon falou no início, nós devemos falar igual o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Você, como crente dessa igreja local, tem que ter condição e tem que buscar isso. Poder falar com as pessoas. Sede meus imitadores. Não que eu seja o fim último, mas o fim último é Cristo Jesus. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao mesmo tempo que você não depende no sentido de colocar a fé no irmão, que de repente pode falhar, mas o irmão pode ter a necessidade de apoiar na sua fé para subir, nos seus ombros para subir, para ter contato com Deus. Na igreja do Senhor é isso. Então é você que vai doar, então é você que vai ofertar, então é você que vai buscar o relacionamento correto, é você que vai fazer. E sabe, Deus vai providenciar para a sua vida o crescimento que Ele tem para você. Ele vai providenciar a bênção que Ele tem para você, da parte dEle, quando você cumpre o propósito dEle. E a igreja aqui, ela tinha como essa característica, de cuidar uns dos outros, de ter proximidade, de amor ao próximo. Isso revela o quê? Revela a glória do Senhor. Quando Jesus Cristo orou, ali registrado em João 15, 17, quando ele ora, ele diz, Pai, eu peço que eles sejam um, como eu e tu, como nós somos um, que eles sejam um. O amor vai revelar para o mundo quem é Deus. O amor de Cristo vivido na nossa vida, uns pelos outros. Não o amor à matéria, não o amor às coisas materiais, não o amor a este mundo físico, mas o amor ao ser humano. O amor nosso para com o nosso próximo vai revelar que nós somos um com Deus, o Cristo. Pode aplaudir o Senhor por isso?
O que revela ao mundo, o que revela ao mundo que nós pertencemos a Deus é o amor de Deus vivido por nós na comunidade. Não espere que todas as pessoas na igreja vivam isso, mas espere que você viva isso. Espere que você viva isso. Sabe por quê? Um dia eu e você estaremos olho nos olhos com o Senhor Jesus. E Ele não vai perguntar para mim e para você o que o outro fez. Ele vai perguntar para mim e para você o que eu e você fizemos. É isso que vai importar. É isso. Então, a igreja e os crentes que crescem vivem na unidade e cuidam uns dos outros. E a quinta característica aqui, muito interessante. O versículo 47 diz aí: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quinta característica da igreja que cresce, que desenvolve, do crente que cresce e desenvolve numa igreja. Quinta característica que é encontrada na igreja aqui, em Atos, revelado e mostrado, é a característica de que louvor e adoração eram dados continuamente a Deus. Louvar a Deus, não é? Louvar a Deus, louvor e adoração a Deus é característica de uma igreja que cresce, de crentes que desenvolvem. Louvor e adoração a Deus. Louvor e adoração a Deus. Louvar a Deus. Adorar a Deus. Louvar é falar bem de Deus. Adorar é prestar serviço em adoração a Deus. Adorar é servir ao Senhor. Louvar é bendizer ao Senhor. Com o coração alegre, com gozo, adorar o Senhor. É muito interessante. Não sei se o pastor Glaico ainda gosta de futebol, mas quando eu estava aqui ele era atleticano, e se é atleticano hoje, não? Então tá, graças a Deus saiu isso, né? Mas é muito interessante a questão do futebol, é o seguinte, nossa época, a questão do futebol é o seguinte, quando um time de futebol faz o gol lá, e aí eu estou falando no contexto que todos nós conhecemos aqui, quando o time de futebol faz o gol e ganha a partida, quando ele faz o gol, e se é muito importante então, se esse gol vai trazer um título, seja o que for, qual a expressão que nós vemos? E quando a partida acaba, qual a expressão que nós vemos? Nós vemos alaridos, nós vemos gritos, nós ouvimos foguetes, nós ouvimos, não é? Por quê? Por que eles fazem isso? Porque um time de futebol, feito por homens mortais, ganhou uma partida. Se todo mundo fosse meditar o que ganhou uma partida de futebol, isso é nada. Por isso o pastor Glaico até fez assim. Também na minha época, graças a Deus, a gente foi liberto disso, né? Fomos libertos. Ouvimos, conversamos sobre futebol, mas absolutamente o coração não está nisso mais. Mas aqui, voltando nessa alegoria que eu estou dando para você. Quando então a partida de futebol encerra, o gol fez o gol, há aquela vibração, encerra a partida, ganha a partida. O que a torcida faz? O que os torcedores fazem? Eles celebram, eles vibram. Sabe por que eles vibram? Porque eles têm vitória, eles obteram vitória. Eles têm a consciência da vitória do time deles. Pois é, efêmera, passageira, mas eles têm vitória do time deles. Sabe aqui, a característica da igreja primitiva, quando está dizendo aqui, que eles tinham, eles louvavam e adoravam a Deus, quer dizer que eles festejavam o Senhor, quer dizer que eles se regozijavam diante do Senhor, quer dizer que quando eles meditavam no que Cristo Jesus fez por eles, eles entendiam que é muito mais do que ganhar uma partida de futebol, é muito mais do que fazer um gol. Então eles celebravam, então eles vibravam diante do Senhor, eles adoravam, eles cultuavam ao Senhor com toda a profundidade do coração das suas almas. Quem tem vitória celebra o Senhor. Quem tem vitória celebra o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quem tem vitória canta. Quem tem vitória aplaude. Aleluia.
Quem tem vitória, aplaude. Quem tem vitória, celebra o Senhor. E nós celebramos. E nós adoramos e nós louvamos, sabe quem? Nós louvamos o Senhor Jesus, porque Ele nos conduz em vitória. Diz a Bíblia, nós somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus. Sabe o que você venceu? Sabe a vitória que chegou na sua mão? Você é vencedor sobre a morte, não vai mais morrer. Quem quer em Cristo Jesus, passou da morte para a vida. E agora nós celebramos e adoramos o Senhor. Na comunidade, na igreja, nós adoramos e louvamos, porque a vitória do Senhor chegou a nós. Porque a vitória do Senhor chegou a nós. E ela está garantida. Aleluia, é uma vitória que não será tirada. Ela é permanente. Cristo Jesus nos declara como vencedores para sempre com Ele. E a igreja que louva ao Senhor, e a igreja que adora ao Senhor, e o crente que louva ao Senhor, e o crente que adora ao Senhor, cresce, desenvolve aos olhos do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Era uma igreja que louvava e adorava o Senhor. Aleluia, aleluia. E aí o Senhor se agrada. Aí o Senhor olha para a sua congregação. Aí o Senhor Jesus olha para a sua igreja. Aí o Senhor Jesus olha para o seu crente e Ele se agrada. E sabe o que faz? Ele faz o que nós não podemos fazer. Através da nossa dedicação como igreja a Ele, através da nossa rendição ao Senhor, Ele faz o que nós não podemos fazer. E aí eu concluo o final de Atos aqui. O versículo 47, volto a ele, diz, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo, parte B final, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aleluia! Nós, pastor Glaico, não precisamos ficar preocupados em trazer pessoas para a igreja e tudo mais, se nós não conseguimos trazer uma alma penada para cá. Não conseguimos. Não conseguimos colocar ninguém na igreja. Sabe quem coloca as pessoas na igreja? Deus. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te chamou. Sabe por que eu e você estamos aqui? Sabe por que você congrega na Irmão? Porque o Senhor Jesus te chamou e te colocou aqui. Ele te chamou, Ele te colocou. Ele que acrescenta na igreja. Então é a igreja que se submete ao Senhor. Então é a igreja que segue os princípios do Senhor. Ele acrescenta dia a dia aqueles que serão salvos. Aleluia! Então até que Cristo volte, não sabemos o dia que o Senhor virá, e vai colocar fim em todas as coisas, mas até aquele dia, nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém? Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Até aquele dia, nós vamos ter temor do Senhor. Amém? Nós vamos desenvolver o temor do Senhor. Até aquele dia, nós vamos andar na unidade da fé. Amém? Até aquele dia, nós vamos cuidar uns dos outros. Amém? E até aquele dia chegar, nós vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Então faça uma renovação dos seus votos. Faça uma renovação dos seus votos, da sua aliança com o Senhor. De novo, nessa noite, nesses 37 anos da igreja, renovar a sua aliança com o Senhor. Nesses pontos todos. Eu vou perseverar na doutrina. Eu vou manter a unidade. Eu vou estar na unidade. Eu vou participar na adoração e no louvor. Eu vou servir ao irmão. Eu vou ajudar como é propósito do Senhor. Eu vou agradar o Senhor com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos ajuda. É Ele que faz. No final de tudo, é o Espírito Santo que persevera em nós. Amém, igreja? Que o Deus Todo-Poderoso, Deus triuno e verdadeiro, continue abençoando essa congregação. Continue abençoando o ministério do pastor Glaico aqui agora. Pastor Almir está com o Senhor, daqui uns dias nós vamos encontrar. Mas enquanto isso, nós vamos louvando e adorando o Senhor, até que os dias cheguem. A guerra está aí, mais forte, mais pesada, como o Daniel falou, do que a visível ali.
mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Pastor Glaico, com a palavra. O pastor vai orar conosco e dar a continuidade aqui. Deus abençoe os irmãos. Sou muito grato ao Senhor por mais essa oportunidade dada de estar aqui, né? De ombro a ombro, estar podendo estar na casa do Senhor com os irmãos. E mesmo que a gente esteja um pouquinho, talvez um pouquinho distante geograficamente, um pouco, não tão juntos em todos os domingos, mas o nosso coração está ligado aqui. O nosso coração está ligado aqui. Amém? Ora por nós. Fique Fique de pé, meus queridos. O pastor vai orar por nós, em nome de Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, bendito seja o nome da sua glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Te adoramos nessa noite, ó Deus, e queremos expressar a alegria do nosso coração, no momento em que o Senhor nos chamou para a sua presença. Queremos expressar a alegria do nosso coração, em que o Senhor nos chamou como servos do Senhor, e o Senhor nos colocou nesta igreja local. Muito obrigado, Senhor, por essa porta que o Senhor abriu. Muito obrigado pelos irmãos que o Senhor colocou aqui, por cada irmãozinho que o Senhor colocou aqui. Ó Deus, muito obrigado por cada irmão que faz parte da nossa história neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela operação do Teu Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que abunda em nós. Ó Deus, e nessa noite, quero orar por cada uma dessas pessoas, por cada crente que está aqui. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, fortaleça, ó Pai, cada um desses crentes, para que perseverem, Senhor, para que sejam perseverantes, ó Pai. Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, encha cada crente que está aqui nesta noite, com Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa guiar cada um dos crentes desta igreja, ó Deus, guiar no caminho que é o Senhor Jesus. Ó Deus, eu peço, derrama a Tua graça, pois o que nós mais precisamos é da Tua graça, muito mais, Deus, do que o que nós, comemos, vestimos ou nos abrigamos, nós precisamos da graça do Teu Espírito. Então, como chuva seródia, como chuva temporã, ó Deus, cai o Teu Espírito Santo sobre cada crente dessa igreja, que esses crentes sejam cheios, seja uma comunidade de amor, seja uma comunidade de cuidado do Senhor. Ó Deus, prospere esse trabalho, prospere essa igreja, naquilo que o Senhor tem para esta comunidade, no que o Senhor tem separado, no Teu coração, para cada crente que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, Deus, nós adoramos o Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.